Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de hoje. Nossa aula é uma correção de atividades da apostila, tá? Tem uma quantidade até que razoável de atividades que eu deixei para vocês fazerem. Vamos iniciar então essa correção. Peguem, por favor, a apostila, páginas 18 a 25. Abram, por favor, a apostila na página 18, tá? Que a gente vai começar respondendo o caça-palavras que está na página 18. Vamos lá? Ó, então é essa questão aqui. Se vocês não conseguiram entender, à primeira vista é porque ele é meio diferente, sim. Não é só achar uma palavra que faça sentido, você tem que achar a palavra certa. E está separado por linha, né? Então, olha só. Por exemplo, A1 é Porto, que no caso é o Porto de Santos, né? E aí, Angra tem porto também, mas perto de Santos, a gente falou bastante. A região portuária de Santos é a maior do Brasil, enfim. 2, indústria de automóveis. Tá vendo? O 2 não está aqui, o 2 está aqui. E é São Bernardo do Campo, tá? 3, fábrica de calçados. Tá aqui. E aí, aqui, ó, a primeira coisa que acontece. Tem tanto Ibitinga quanto tem Franca, mas a gente sabe que a indústria de calçados, fábrica de calçados, é em Franca. Então a resposta correta é essa aqui. No 4, siderúrgica. Onde tem indústria siderúrgica? E aqui tem 3 cidades, ó. Cubatão, Bauru e Campinas. A indústria siderúrgica, ela se encontra em Cubatão. Vocês se perguntarem para os seus pais, provavelmente se eles moraram aqui em São Paulo por muito tempo, eles vão saber do quanto se falou da poluição da cidade de Cubatão, e essa poluição se deve à instalação muito forte de indústria siderúrgica, né? 5, refinaria de petróleo. Aí aqui, ó, Volta Redonda, que é uma cidade que está entre a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro, né, está no meio do caminho. 6, turismo. Então, qual a cidade aqui? Turismo. Tem Barueri e Angra dos Reis. A gente sabe que Barueri tem lá suas atrações, mas não chega perto da beleza natural de Angra dos Reis, né? 7, laranja. Onde se produz laranja? Marília. E, por fim, 8, cana-de-açúcar é em Ribeirão Preto, tá? Essa é a questão 1, que é o caça-palavras. Vamos para a próxima, então. Então, a pergunta 2 é: cite os estados que compõem a região Centro-Sul. Os estados que compõem a região Centro-Sul são São Paulo, perdão, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Goiás, o Centro-Sul de Mato Grosso do Sul e o Sul de Tocantins. Lembrando que essa divisão, a divisão geoeconômica, ela é diferente daquela que a gente está acostumado, né? Que o IBGE usa também, que são as 5 grandes regiões. Essa separação, ela tem muito mais a ver com economia. Lembra que a gente estava estudando isso?
portanto, a gente junta todas essas regiões porque a economia desses locais é muito parecido, o nível de industrialização e etc. E que forma grandes aglomerados, né? E é exatamente por isso que na questão 3, a resposta da questão 3, tem uma olhadinha aí que está na próxima página já, é que o Centro-Sul concentra cerca de 65% da população brasileira e ela é o principal mercado consumidor. Então concentra a maior parte das indústrias e a agropecuária ela é mais diversificada e moderna, ou seja, se planta mais coisas, né, tipos diferentes e de maneira mais moderna, tá bom? Já na questão 4, deem uma lidinha aí, a pergunta é se o Centro-Sul ela tem o clima e vegetação iguais, se é tudo muito parecido. E na verdade a resposta é não, né? Até porque você está pegando uma área muito grande. E aí você tem vários tipos de clima e de vegetação e tem uma grande diversidade delas. Então, na porção sudeste que está falando aqui, você tem remanescentes da Mata Atlântica e tem clima tropical úmido e de altitude. A gente está falando do clima, do nosso clima. Então, as áreas de vegetação que a gente tem, de floresta que a gente tem, são resíduos da Mata Atlântica, tá? Porque grande parte da Mata Atlântica já foi desmatada, né? É o nosso bioma, e a gente vai estudar bioma mais para frente, é o nosso bioma mais degradado, tá? E o clima tropical úmido e de altitude é porque a gente está muito alto em relação ao nível do mar, relativamente alto, né? Lembra, se vocês já foram para Santos, não é para o litoral de São Paulo, a gente fala que a gente desce a serra. Exatamente essa ideia de descer é porque a gente está num ponto mais alto e a gente está descendo para a praia, tá? Então é como se a gente estivesse num planalto. Não, não é como se a gente estivesse, estamos no planalto, né? Mas o que eu quero dizer é como se a gente estivesse em cima de um morro, imaginem assim. E esse morro é extremamente achatado, é por isso que a gente tem, apesar de a gente ter essa percepção de que a gente está em lugares que são muito planos, a gente está muito alto em relação ao nível do mar, tá? Bom, e aí, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, por exemplo, a gente tem o Pantanal, tem o Cerrado, né? E é um outro tipo de clima tropical. Os dois são tropicais, mas eles são um pouquinho diferentes nas suas características, tá? É interessante, inclusive, quando a gente estuda bioma, a gente vê bastante diferença entre esses sistemas e também vê a diferença não só da vegetação, do tipo de vegetação, mas também da diversidade biológica. Os tipos diferentes de animais que vivem nos locais. E a diferença na temperatura, por exemplo, né? Temperatura, umidade. Então, por exemplo, quando a gente fala que o Brasil é um país tropical, a gente está querendo dizer que a maior parte do Brasil está na zona tropical. E a gente tem diferenças muito grandes de clima entre um lugar e outro, exatamente por causa da queda ou aumento de temperatura. Tem lugar que é mais úmido. Por exemplo, se a gente for para a região norte do país, você vai ter estados que são extremamente úmidos, em que chove todo dia, no mesmo horário, por causa da grande quantidade de umidade, por exemplo. Vamos para a próxima questão. Bom, então a questão 5 é mais ou menos a mesma pergunta que a 4 em relação ao relevo, né? E não, também não. Tem uma grande diversidade no relevo. Então, na porção sudeste, você tem o que eu expliquei, que é o Planalto Atlântico, tem mares de morros,
tem serras com maior altitude. No centro-oeste, que é para o lado do Mato Grosso do Sul, tem menos altitude e tem a planície do Pantanal e os planaltos e chapadas da bacia do Paraná. Mas é um terreno muito, muito plano. Quem já viajou para lá, quem conhece lá, já deve estar acostumado. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar fotos e vão perceber que tem muita planície lá, né? O pessoal que viaja pela região fala muito sobre ser uma terra que tem bastante grama, né? Tem bastante pasto e cupinzal. Porque realmente é uma área bastante plana com uma vegetação muito mais rasteira, ou seja, tem menos florestas fechadinhas com árvore, né? E a questão 6, que é perguntando quais são os principais problemas ambientais no Vale do Ribeira, a gente tem na região do Vale do Ribeira um problema muito sério com poluição dos rios por esgotos domésticos e resíduos industriais. A gente estudou um pouquinho sobre estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto. Eu gostaria de ter passado, inclusive, alguns vídeos para vocês para explicar melhor como é feito, mas a gente tem a grande maioria do esgoto e da água, a grande maioria do esgoto, na verdade, não é tratado. Então você tem um sistema que pega o esgoto doméstico e o resíduo industrial que sai das fábricas, que pegaria esse esgoto e faria um tratamento em que a água não sai potável. Ela não sai uma água boa para beber, necessariamente, mas ela sai uma água muito mais limpa. Porque a água boa para beber, ela vai ser tratada pela estação de tratamento de água. Ela vai pegar a água do rio, né, dos rios, por exemplo, e vai tratar essa água para deixar ela potável, boa para a gente beber, para a gente consumir, para a gente cozinhar. Então, o que acontece? É um dos maiores problemas domésticos da região do Vale do Ribeira, mas também de todas as regiões do Brasil, porque a gente não trata boa parte da água de esgoto. Se a gente fizesse esse tratamento, a gente tem essa tecnologia, a gente teria um problema muito menor de rios poluídos, né? Então você pega, por exemplo, o rio Tietê, que é um rio que um dos mais, junto com o Paraíba, né? É um dos mais importantes daqui da região de São Paulo. Boa parte dele é muito poluído, né? E por conta, não da gente não ter tecnologia para isso, para deixar o rio menos poluído, mas da gente não ter tratamento para essa água de esgoto. A gente pega esse esgoto e simplesmente joga boa parte dele de volta para o rio, sendo que a gente tem tecnologia que faria com que essa água fosse muito melhor tratada, tá? E a gente tem um problema muito sério de poluição do ar e degradação do solo, né? Bom, aí a gente divide em dois, na verdade três, né? Que aí também tem o desmatamento. Bom, desmatamento a gente sabe o que acontece. A gente desmatou para plantar, desmatou para construir, desmatou para utilizar a madeira, desmatou para colocar pasto para gado, e isso tem um impacto nos biomas, isso tem um impacto, né, no equilíbrio ecológico. Mas além disso, a gente tem a poluição do ar e degradação do solo. A degradação do solo acontece o seguinte: o solo, o que a gente planta no solo acaba crescendo, e vocês vão aprender isso em ciências melhor, acaba crescendo porque tem nutrientes no solo. Se você plantar sempre o mesmo tipo de coisa, não dá tempo do solo se regenerar, não dá tempo do solo conseguir recompor esses nutrientes. Então, por exemplo, você pega um lugar e você planta só milho, vai chegar, ou café, vai chegar um momento em que o solo vai ficar muito pobre, em que o solo vai ficar
impróprio para plantar, porque ele vai começar a produzir menos. O que você plantar vai crescer menor, vai crescer mais fraco, qualquer probleminha de chuva, de mudança de temperatura vai morrer, vai render menos porque tudo vai ser de tamanho menor, né? Agora, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um ciclo, né? Normalmente se resolve isso fazendo um ciclo de plantação. Você planta um determinado tipo de coisa por um ano ou dois, aí você troca o plantio para outra coisa, para manter o solo se renovando, tá? Bom, e poluição do ar é devido tanto às indústrias soltando poluição na atmosfera, quanto também ao problema dos carros, caminhões, motos, que ficam jogando gás carbônico, entre outros gases, na atmosfera. Quando a gente pega tempo frio assim, como tem feito nos últimos tempos, você acaba vendo a poluição no horizonte. Você olha assim no horizonte e vê aquela camada que parecem umas nuvens escuras, deixando, principalmente quando fica muito frio e faz aquela camada, que fica uma camada de ar frio, que impede que a poluição suba. Aí você vê aquela poluição acumulada, deixando o topo dos prédios todos acinzentados, como se tivesse uma fumaça ali. Então, isso é um problema muito sério, porque a poluição do ar, ela não fica só no ar. Não é só o problema de causar doença respiratória na gente, né, que é um problema já muito sério, de causar problemas para a fauna e para a flora, mas também tem problemas como a chuva ácida, né, que a água da chuva, né, e aí a gente vê no ciclo da água, por exemplo, que é a água que evapora, vira nuvem, a nuvem se condensa e chove. Nesse período em que a água está em suspensão, que a água está suspensa, ela entra em contato com esses gases poluentes e desce contaminada. E a gente chama isso de chuva ácida porque realmente ela fica extremamente corrosiva. E aí quando ela chove sobre as casas, sobre, né, carros, sobre vegetação, você percebe o quanto ela é ácida, ela vai desgastando muito esses, essas superfícies. Então é extremamente nocivo, tá? Mas vamos lá então. Para a questão 7. A questão 7 está perguntando sobre as vantagens de um modelo alternativo para a ocupação, né? Para o desenvolvimento da economia. E esse modelo alternativo, ele procura conciliar, então, o desenvolvimento econômico com conservação do meio ambiente. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer, não quer dizer que a gente não pode desenvolver a economia, ir lá e produzir mais, criar indústrias. O que a gente tem que fazer é produzir pensando em conservar, para não acabar. Então, por exemplo, um exemplo que eu dou sempre sobre o que a gente chama de desenvolvimento sustentável é sobre as empresas que produzem papel. O papel é feito da celulose, e a celulose é feita da madeira de árvores. Então eles desmatam para tirar essas árvores, retirar a celulose dela e fazer o papel. O que a empresa precisa fazer? Ela precisa replantar o que ela consome. Mas não é simplesmente replantar, só eu tiro uma árvore e replanto outra. Por quê? Porque demora para essa árvore crescer. Mesmo que você não plante a semente, você está colocando a muda no lugar e essa muda vai crescer mais rápido, porque ela já é uma mudinha, né? Já tem mais ou menos 1 metro, às vezes até mais. Ainda assim, ela vai demorar anos para crescer. Então, o que a gente tem que fazer? As empresas têm que fazer uma projeção, pensando nisso, para ter o plantio agora, ele só vai dar resultado, o replantio de árvores agora, só vai dar resultado anos para frente. Então a gente tem que plantar muito mais do que a gente desmata.
E aí você vai ter o quê? Sempre mantendo praticamente a mesma quantidade de vegetação, de floresta, mas continuar consumindo. Então, se a empresa começa a ter mais demanda, começa a desmatar mais, ela tem que plantar mais ainda, né? Isso cria um desenvolvimento que a gente chama de sustentável, que é um desenvolvimento que não vai degradar o meio ambiente, ou vai degradar, mas vai dar meios para o meio ambiente se manter. Então não vão acabar as florestas se a gente pensar em replantar enquanto a gente consome. Bom, aí as vantagens, ó, prevenção da erosão do solo. O que é prevenção da erosão do solo? Quando você retira uma árvore de um lugar, as raízes da árvore estão mantendo a terra junta, estão mantendo, entre outras coisas, estão retirando nutrientes do solo, mas estão também mantendo a integridade do solo. O solo fica mais juntinho, fica mais úmido, aí cresce vegetação. Se você retira aquela árvore, por exemplo, uma árvore que está num morro, você retira ela, aquilo desbarranca. A árvore ela dá proteção do sol para plantas que ficam embaixo dela, que começam a crescer. Se você tira a árvore, começa a bater sol direto nela e você começa a ter um tipo de vegetação mais rasteira, mais grama mesmo. Essa grama, dependendo da situação, com a erosão, ela também vai começar a morrer, vai começar a abrir aquela terra, essa terra vai começar a cobrir as outras plantas, as outras gramas, e aí você tem, inclusive, em 2 lugares do Brasil, lá no Nordeste e lá no extremo sul, no Rio Grande do Sul, você tem áreas em que você começa a ter um processo de desertificação. Tem lugares que estão começando a virar deserto por causa disso, tá? Bom, e aí a conservação da biodiversidade, fauna e flora do cerrado, e a conservação da qualidade da água por meio da manutenção das matas ciliares. O que é isso? Biodiversidade, fauna e flora, é porque se você desmata a floresta, você começa a perder tipos diferentes de plantas e tipos diferentes de animais. Eles passam a não ter onde morar. Aí eles começam a entrar nas casas, a serem caçados, a morrerem mesmo, porque não tem mais o que dava condições para eles sobreviverem, né? Acaba não acontecendo mais. E a conservação da qualidade da água por meio da manutenção das matas ciliares é porque o que acontece? Eu vou mostrar um esqueminha aqui para vocês. Olha só, vai aparecer um minutinho. Olha só, isso aqui é um bom exemplo de mata ciliar. Mata ciliar é a mata que tem na beira dos rios, tá vendo? Toda essa vegetação aqui é mata ciliar. E o que ela faz? Quando ela existe aí, ela protege a encosta dos rios de ser levada pelo rio. Então, o que acontece se essa mata desaparece? Vai ficar só terra, tá vendo? Vai ficar só terra assim. E aí o rio vai começar a arrastar essa terra. E aí, o que vai acontecer com o rio? O rio vai começar a ter muito mais. Não, e não é só, a gente sabe que não é só terra, a gente chama de sedimento, né? Não vai ter só esses sedimentos, né? Vai ter um monte de outras coisas. Aqui também vai começar a desbarrancar, então você tem situações em que você tem rios que você vai olhar quando não tem essa mata ciliar, ele é todo desbarrancado porque aquele material está sendo todo levado pelo rio. Isso torna o rio muito mais barrento. Ele vai ter vários momentos nele em que vai ter bancos de areia no meio dele. Tá? Então o rio passa a fluir menos. Você tem um problema que impacta tanto a biodiversidade, né, quanto a qualidade da água, quando você está falando de água, um rio, por exemplo, que tá sendo usado para ir para uma represa para abastecimento de água. Então, é ruim em todos os aspectos. Cria um ambiente também perigoso, um ambiente que tem barrancos que podem desmoronar, enfim. É ruim.
Sempre. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que sempre manter essas matas ciliares. E aí, por que a gente chama de mata ciliar? É porque é mais ou menos como se fossem os cílios dos rios. Né? Se a gente for imaginar como se fosse um olho. É uma vegetação que fica em volta do rio, como os cílios ficam em volta dos olhos. Agora, sobre a questão 8, então olha, quais são os problemas nas regiões costeiras da região geoeconômica? Desmatamento provocado pela especulação imobiliária, ou seja, o que é a especulação imobiliária, gente? Basicamente, quando a gente fala sobre demanda e procura, né, oferta e procura, então, partindo do princípio bem simples, tá? Eu estou simplificando para vocês entenderem. Tem um lugar em que tem mais gente precisando de lugar para morar do que tem casas para alugar. Se você tem mais gente querendo alugar e menos casas para alugar, então o preço do aluguel vai ser maior, porque tem mais gente procurando, as pessoas vão poder cobrar mais. Quando é o contrário, né? Quando você tem mais oferta do que demanda, tem mais lugares para alugar e menos pessoas para alugar esses lugares, o que tende a acontecer é que o valor do aluguel diminua porque as pessoas têm pouca gente procurando. Então, quem der mais vantagens vai acabar fazendo com que a casa seja alugada, né? Atraindo a pessoa que quer alugar a casa. E o que acontece? A especulação imobiliária, na verdade, o que ela vai fazer? Muitas vezes a especulação imobiliária faz com que as pessoas vão para lugares, desmatar lugares, não porque está precisando de moradia, mas porque eles acham que vai precisar de moradia e, portanto, eles vão lá, desmatam e constroem um lugar para criar habitação, para criar lugares para serem comprados e alugados. Só que aí, funcionando de outra forma, porque não tem nada de errado em fazer isso, de certa forma. Porém, o que acontece? A especulação imobiliária vai fazer. Não existe. As pessoas não estão construindo lá porque tem a demanda. Tem gente querendo morar lá. Eles acham que vai haver isso. Então, compra-se o terreno, se desmata e não se faz nada com ele. Você compra o terreno e fica esperando para construir e para começar a vender quando começar a valorizar. Então não é porque está precisando de moradia em determinada região, vão lá, constroem, as pessoas vão lá comprar e alugar. Não, eles imaginam que vai acontecer, vão lá antes, compram barato, porque ainda não aconteceu. A demanda ainda não se precisa, não se quer morar lá, mas vão lá, compram muito barato e ficam segurando aquelas terras, sem usá-las para nada, só esperando ela valorizar para construir e vender ou alugar, para passar para frente. Tá? E aí se desmata demais. E outra coisa que acontece também é o despejo de esgoto, tanto o esgoto com resíduo industrial das empresas e das indústrias, quanto o esgoto doméstico que vem das casas, direto no mar. Isso polui o mar. Isso traz consequências muito sérias para quem vive da pesca, por exemplo, e também cria praias que são impossíveis de serem usadas. Então afeta o comércio, afeta o comércio, tanto o comércio local quanto o turismo, afeta a economia local, porque começa a matar ou espantar os peixes, você começa a ter problemas de poluição que vão ocasionar também doenças, então vira um problema de saúde pública. É muito sério isso, tá? Bom, aí, qual a importância
da produção de verduras, frutas e legumes em cidades como Mogi das Cruzes e Ibiúna, no estado de São Paulo. Então, gente, qual que é a questão? É porque a gente tem uma coisa que a gente chama de cinturão verde, né? De cinturão de hortifruti granjeiros, né? Que abastece a megalópole brasileira. O que acontece? Essas cidades, é muito importante que elas produzam isso, porque elas ficam próximas, por exemplo, das grandes cidades, de São Paulo, por exemplo. São Paulo sempre teve, nas últimas décadas, o que a gente chama de cinturão verde. Que é o quê? São lugares que se planta hortifruti, né, verdura, legume, fruta, e aí granja, né, então ovos, e que aí eles estão longe o suficiente da cidade para não ter terras tão caras para poder plantar, tão longe um pouquinho da poluição também, mas não longe o suficiente para a verdura e para as frutas não chegarem frescas. Porque lembra quando teve a greve dos caminhoneiros que parou tudo? Começou a faltar de tudo? Porque a gente traz as coisas de caminhão. Então, pode ter a cidade que planta a melhor alface do mundo. Se a alface demora 3 dias para chegar em São Paulo, você vai comer uma alface que já está começando a não ficar tão fresca, a ficar murcha. Porque até ela chegar no mercado municipal, para depois ir para os outros mercados, para depois a pessoa que faz a feira ir lá comprar, para depois ela ir vender para você na feira, essa alface já está completamente seca, já está completamente velha. E aí para as outras frutas também. Então, assim, você ter umas cidades próximas de São Paulo que plantam essas coisas que são necessárias para a cidade é muito importante. Tá? E a questão 10 é uma pergunta sobre a região do ABCD. Então, ABCD, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. E ela é muito industrializada, tá? Tem bastante indústria automotiva lá. Bom, a questão 11. A megalópole brasileira representa 50% do território do país, sendo formada pelas regiões metropolitanas de São Paulo e Belo Horizonte. Nela, predominam as atividades do setor primário da economia. Está tudo errado nessa afirmação. Primeiro, por quê? Porque a megalópole brasileira é apenas 0,5% do território do país e não 50%. Ela é formada por várias regiões metropolitanas que a gente tem estudado. São Paulo, Rio de Janeiro, Baixada Santista e Campinas, tá? Tem nada de Belo Horizonte. E os setores econômicos mais importantes são o secundário, que é a indústria, e o terciário, que é o setor de serviços, não o primário. O primário é a agricultura, tá? Questão 12. A questão 12 cite 3 características da região metropolitana de São Paulo. Eu vou citar aqui 3. E aí você pode ter colocado outras, mas essas 3 aqui estão corretas, né? Tem muitos mais fatos. Vamos lá, vou citar então as que estão aí. É a região mais populosa do Brasil. Então tem cidades como São Paulo, Guarulhos, Santo André e São Caetano do Sul. A cidade de São Paulo constitui o mais importante centro financeiro e de serviços do país. E a região também apresenta graves desigualdades sociais, como a gente pode ver em todos os lugares. Então, ao mesmo tempo que você tem pessoas que vivem com muito luxo, andam de jatinho, de helicóptero, tem carros importados, mais de um, tem casas absurdamente bonitas. Ao mesmo tempo tem gente vivendo num quartinho, num cômodo só, com menos de um salário mínimo por mês, quando recebe alguma coisa, né? Então tem muita desigualdade social no país. Já a 13ª pergunta é sobre a Baixada Santista, na região econômica da Baixada Santista. Ela tem o Porto de Santos, que é o mais importante do país para importações e exportações. Então tudo que a gente manda ou recebe que vem de navio para o Brasil ou sai do Brasil
A grande maioria sai do Porto de Santos, tá? A gente tem outros portos no Brasil, mas nenhum tem o tamanho e a importância de Santos. E a região também tem cidades muito importantes com função turística. Então você tem Guarujá, Santos, Praia Grande. Muita gente tem casa de praia nessas regiões, né, apartamento. Cubatão, como a gente falou lá atrás, concentra uma grande indústria siderúrgica. Então tem uma grande concentração de indústria, mas também tem não só indústria siderúrgica, né? Então não produz só aço, mas também petróleo. Então quando você está indo para a Baixada Santista, está descendo para Santos, como eu disse, não é incomum você ver grandes canos passando ali pelo meio da serra. Aqueles canos são da indústria petroquímica, tem petróleo passando por ali. Está levando petróleo que chegou para as refinarias, né? A 14ª pergunta é para mencionar 3 características da região geoeconômica de Campinas, da região metropolitana de Campinas. Então você tem Campinas, Sumaré, Americana, e aí lá a gente tem centro científico e tecnológico, e a gente tem uma quantidade muito grande também, a gente tem uma quantidade muito grande também de indústrias, de empresas que vão se beneficiar desses centros científicos e tecnológicos, exemplo da Unicamp, para se instalar lá, porque eles precisam de pessoas especializadas nesse tipo de serviço. Bom, então você tem muita indústria de alta tecnologia e de informática e de telecomunicações, tá? 15ª questão da afirmações sobre o Vale do Paraíba de A a G, e aí você tem algumas que estão erradas. São 3, tá? A B, a E e a G. E aí a correção delas. Então, a B localiza-se entre as regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro. A E, no século XIX, prevalecia a produção de café para exportação. E no G, a principal rodovia é a Presidente Dutra, tá? E não a Regis Bittencourt, como está lá. Na 16, qual a importância das rodovias modernas em São Paulo e do Rodoanel? Então, as rodovias modernas, com várias faixas, permitem um transporte rápido de passageiros e de mercadorias, né? E o Rodoanel, ele não está completo ainda, tá? O Rodoanel, ele serve para criar, ele é uma rodovia em círculo em volta da cidade de São Paulo, para fazer que os caminhões, né, as cargas que tenham que passar por São Paulo, que vão sair do sul do país e ir para o norte e nordeste, ou o contrário, que estão vindo do norte e nordeste e indo para o sul, não precisem passar pelo meio da cidade de São Paulo e pegar o trânsito da cidade de São Paulo. O Rodoanel dá a volta e evita congestionamento. Então, não necessariamente precisa passar pelo meio da cidade, pegar a marginal, que é o que acontece em alguns casos hoje. Uma boa parte do Rodoanel está feita. Mas um outro ponto que faz o Rodoanel também ser interessante é que, por exemplo, se você mora em Cajamar e você precisa ir lá para o sul, para a zona sul de São Paulo, o que você vai fazer hoje, né? Você pode tanto ir pelo meio de São Paulo, quanto você pode pegar o Rodoanel. E aí o Rodoanel você não passa pelo meio de São Paulo. Quando ele ficar completo, vai ser possível sair de Cajamar, por exemplo, e ir para regiões como Guarulhos sem ter que passar pelo centro de São Paulo, que é muito complicado de fazer quando é no horário de rush, né? no horário que as pessoas estão saindo ou voltando do trabalho. Tá. 17.
Aqui seria para você produzir um texto sobre a distribuição geográfica da indústria siderúrgica, que principalmente é do aço, a partir da interpretação do mapa que tem na apostila. E é importante você considerar todos os estados que apresentam esse tipo de indústria, destacando os 3 estados com maior concentração. Vamos lá, ó. É uma resposta pessoal, tá? Mas a ideia é que você fale que a produção siderúrgica ela se concentra no centro-sul do país, como você pode ver no mapa. E os estados que apresentam esse tipo de indústria são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, o Distrito Federal, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Amazonas. Está vendo como tem muitos estados que têm produção siderúrgica? Os 27, né? Os maiores são Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. E aí, nesses estados, a gente favorece a produção do aço, porque você tem muita reserva de ferro no quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Então, se você tem as minas de ferro, porque o aço se faz com o ferro, tá? Como você tem uma abundância de matéria-prima, você tem indústrias que vão se concentrar nessa matéria-prima que é abundante. A questão 18 está mostrando um gráfico do PIB, né? O PIB é a soma de tudo que é produzido, toda a riqueza que é produzida em um ano. E o gráfico, ele mostra os municípios que têm maior PIB em relação ao total do país. Então, por exemplo, São Paulo é igual a 10,4% do PIB brasileiro. Ou seja, tudo que é produzido, toda a riqueza que é produzida no Brasil durante um ano, 10,4% dessa riqueza é feita, produzida em São Paulo. No Rio de Janeiro é 4,7%. Distrito Federal, 2,7%. Tá? E por aí vai. E aí são 5 questões que é para você interpretar a partir do gráfico. A maioria das cidades pertence a qual região do país? Região Centro-Sul. Qual o estado que apresenta o maior número de cidades? São Paulo. Quais cidades pertencem à megalópole brasileira? Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Guarulhos, São José dos Campos e Duque de Caxias. D. Que fator explica a presença de São José dos Campos? Então, São José dos Campos é indústria de alta tecnologia, indústria de aviação, de aviões de médio porte. A Embraer é uma região muito especializada em aviação, tá? Que é um setor, inclusive, que é bilionário. Quando a gente fala de setor de aviação, a gente está falando de bilhões e bilhões de dólares. Que fator explica a presença de Duque de Caxias? A cidade de Duque de Caxias apresenta indústrias petroquímicas como a refinaria da Petrobras. E a refinaria da Petrobras, ela vai pegar o petróleo e vai transformar nos produtos derivados do petróleo. Óleo, diesel, gás de cozinha, plástico, gasolina, né? Você tem vários produtos que são derivados de petróleo. Então, por exemplo, imagina só, a gente imagina a gente pensa só na gasolina e no óleo diesel, mas o plástico também é derivado de petróleo. Olha quanto do que você tem à sua volta é feito de plástico. Então ele é muito necessário na nossa vida. A questão 19, o principal indicador de violência é o número de homicídios. O mapa a seguir mostra a distribuição da violência nos estados brasileiros. Compare os estados do Rio de Janeiro e São Paulo com o restante do país. E aí você tem uma quantidade enorme de homicídios acontecendo no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, e em São Paulo, também muito alto, mas compara com o resto do país. Tá? E escreva um texto com as suas impressões. O que você achou quando você fez essa comparação? Né? Porque é uma resposta pessoal. A 20... é para produzir um texto sobre o estado do Rio de Janeiro utilizando os seguintes termos. Cidade do Rio de Janeiro, petróleo, usinas nucleares, turismo, cana-de-açúcar, Petrópolis, Petrobras, Campos de Goytacazes, Volta Redonda, Macaé, Companhia Siderúrgica Nacional, Construção Naval e Angra dos Reis. E a 21
é para você, no mapa do estado de São Paulo, na página de desenho 49, você escrever o nome das seguintes cidades. Então estão lá todas. Essa correção eu vou fazer quando vocês me enviarem fotos, tá ok? Tá bom? Então me enviem fotos dessas duas atividades, tanto do texto quanto do mapa. Na verdade, me enviem foto de tudo, mas a correção dessas duas, da 20 e da 21, vai ser feita através das imagens, tá bom? E aí, junto com isso, vocês vão receber agora uma avaliaçãozinha. Não é prova, gente. É óbvio que é para medir o desempenho de vocês, mas eu não quero que vocês encarem isso como algo que vai definir a nota de vocês no final do bimestre. É claro que vale ponto, sim. As pessoas vão fazer valendo ponto. Mas eu quero mais medir o conhecimento de vocês até agora do que qualquer outra coisa. Não é isso que vai definir se vocês vão passar ou não no bimestre, tá bom? Esse questionário vai ir para o grupo nos próximos dias, vai ser um formulário do Google. Entrem, preencham, respondam, tá? Coloquem direitinho o nome, etc. Tá bom? Fiquem bem. Até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre o Centro-Sul de Minas Gerais, Espírito Santo, Sul e Centro-Oeste. Se vocês já quiserem começar a ler o texto, podem fazer isso, tá ok? Que vai ficar mais fácil na hora da gente estudar. Tá bom? Então é isso por enquanto. Fiquem bem, se cuidem, continuem estudando, enviem para mim imagens, né, fotos das atividades feitas na apostila e no caderno para o meu e-mail, tá? Eu vou deixar o meu e-mail aqui, ó, é esse daqui. Então tá aí, aqui, ó, envie as atividades por favor por e-mail para tetsubr@gmail.com. Tá o endereço aqui, tá? Por que eu estou pedindo por e-mail e antes eu estava pedindo por WhatsApp? Porque por e-mail eu estou conseguindo pegar as imagens depois. O que está acontecendo? Vocês estão batendo as fotos, estão enviando para mim, e aí estão deletando do celular. E quando eu vou baixar a foto para guardar certinho, renomeado, não dá mais para baixar a foto. Entendeu? Então, me envie pelo e-mail as atividades. Coloquem no e-mail a série, o nome de vocês. É muito importante, ó. Nome e série, gente. Tem que colocar, tá? Vou deixar até aqui escrito embaixo, tá? Enviar com o nome completo, série e escola, por favor, tá? Para o e-mail. Ah, professor, não consigo enviar por e-mail. Então aí você fala comigo, tá? E a gente tenta achar um jeito. Mas o ideal é você ter um e-mail, porque quando eu passar a prova, cria um e-mail do Gmail. Porque quando eu passar a prova mesmo, a prova vai ser feita pelo Google Docs, pelo formulário do Google. Então é interessante que vocês tenham um e-mail do Gmail para já ter uma conta do Google associada, já ficar tudo mais fácil, tá bom? Então, ó, criar um e-mail do Gmail e enviar para mim no meu endereço fotos com o nome completo, série e escola, fotos das atividades. Se quiser enviar foto de vocês fazendo as atividades também, tá? Façam isso, por favor. Você pode também, se quiser, me enviar por Facebook, mas o ideal é que vocês enviem por e-mail, porque aí já fica lá registrado. Se eu precisar voltar daqui 2 meses, 1 mês e meio, no fechamento do bimestre, deixa eu ver se ela fez tal atividade, se ela enviou, eu vou lá, procuro no e-mail e acho. Diferente do WhatsApp, porque eu não consigo baixar depois. Tá bom? Obrigado, gente. Fiquem bem. E é por isso, é só essa semana, tá ok? Abraço.